Revolution. Então aqui começa a exposição, feita pela doação do Bill Gates. Isso aqui são os Exas do 80 Days. E ele é parecido com... Os Exas são... Os 80 é baseado no 80, mas ele é uma extensão, então eu consigo ler isso aqui. Tipo, o CD 4085 é um jump para 540. Aqui tem um 119F0F, que é uma LDBC, se eu não me engano. Acho que 21 é LDBC, o 11 é LDHE. Aqui começa a exposição de fato. Como é computação, é um museu de computação, e começa com computação analógica, né? Como é que o pessoal fazia conta antigamente. E era régua de cálculo. Essa amarela aí do fundo é uma régua de cálculo para ensino. Aqui são setores. O livrinho do Napier, com as primeiras tábuas de logaritmo. Esse aqui é um livro original. Olha, a primeira edição, 1614. Tá inteirão ainda. O papel é um negócio que dura para sempre, né? E fazia um logaritmo com quantos dígitos? 8 dígitos. Aqui não é uma régua de cálculo, é um disco de cálculo. Aqui é um cilindro de cálculo. Essa aqui é legal, porque o pessoal, quando o engenheiro se formava, não, quando aposentava, eles davam para ele uma gravata com uma régua de cálculo pequenininha. Aqui uma régua de cálculo para você brincar. Tem um deslizo aqui. 2,5. Colocou 1 ou 2,5. É isso mesmo aí, ó. Agora, quanto que é 2,5 vezes 2? 2,5 vezes 2 é 5. Quanto que é 2,5 vezes 2,5? Coloco um 2,5 aqui, dá, sei lá, 6,25. É, que é o correto, né? 6,25. Uma calculadora de madeira da época. Sim, foi feita em 1623, só que isso aqui é uma construção, né? Ah, o Kepler usou um desse para fazer as contas dele. É, que legal, não sabia disso. Esses aqui são os ossos do Napier. Os ossos do Napier são esses aqui, né? Antes de fazer a tábua de logaritmo, ele usava esses ossinhos assim. Você gira os ossinhos e consegue fazer... Ele é tipo uma... Ele faz a tabuada, basicamente. Então você consegue fazer a tabuada rapidamente. Essa aqui é a calculadora do Pascal. O Pascal fez uma calculadora na época. Essa é uma réplica também, né? Acho que a original dele não sobreviveu. Mas também é tudo com gears. Gears é engrenagem, tudo com engrenagem. Eu não funcionava muito bem porque o carry às vezes empacava. Aqui tem um diagrama de como ele funciona por dentro. Deve ser legal montar um desse com Lego hoje em dia, acho que dá. Aqui é o modelo de Napier Bones para quem quiser brincar. Calculadora TIM, Time is Money. Essa aqui já deve ser 1910, já é da Revolução Industrial. Essa calculadora mais moderninha. Não. Essa aqui é uma calculadora que o pessoal usava em carro de corrida. E o cara criou isso aqui quando ele estava dentro do campo de concentração. Aí ele tem um exemplo de como é que funciona. Aqui um modelo da máquina do Babbage. A original, ela tinha um original aqui. O original não tem nenhum porque não tinha dinheiro para construir, né? Mas o pessoal construiu uma réplica inteira funcional. Ela deve estar emprestada para outro museu. Mas aqui tem um pedacinho dela para ver como é que é. E ela, na verdade, essa máquina do Babbage, a diferença, ela não é um computador inteiro, ela não é tudo incomplete. O que ela faz é só calcular polinômio. Você programa um polinômio nela, joga um valor de entrada e resolve. E a intenção é justamente para fazer tábua de logaritmo, né? Você aproxima o logaritmo por um polinômio grandão, tipo grau 8, grau 9, seta as entradas e vai construindo um por um a tábua de logaritmo. A parte bacana é que é tudo com engrenagem. Essas barras grandonas aqui são onde passam o carry. O carry pode ter que passar de um dígito para o outro, né? E ela é alimentada por manivela. Essa seção aqui não vai ter uma manivela, mas não tem nada elétrico, é tudo mecânico. Você tem que girar a manivela para poder alimentar. Ah, ali tem um exemplo de máquina inteira montada. Aqui é outro livro de logaritmo. 1541, esse aqui deve ser o mais antigo de todos. Deve sobreviveu pelo menos. Aqui atrás dos ábacos. O pessoal usa ábaco até hoje. Quem é bom dos dedos consegue fazer aritmética muito rápido com isso. O pessoal faz até raiz quadrada com ábaco. E vários modelos históricos também. É um ábaco com calculadora, para quem não confia, né? É um produto só. Para quem acha que digitar é lento demais. Aqui também vários modelos. Tem umas calculadoras já elétricas também, umas eletromecânicas. Essa aqui eu cheguei a ver. Quando eu era criança tinha muito dessas máquinas aqui nas lojas para
Ah, é um Dixie-Tube lá dentro. O display dela é um Dixie-Tube, ao invés de ser LCD. Esses aí eu usei, várias delas. Essas aqui são as mais antigas, estão rodando até com os dígitos presos ali. 62, oh, caramba, essa aqui é bem antiga, 1890. Que bacana. E por dentro como é que ela é aberta, né? Um monte de engrenagens também, parece uma caixinha de música. Ah, essa é russa, né? Feita para o serviço secreto soviético. Aí continuando a exposição aqui, punch cards. Essa aqui é uma réplica da máquina original do Olerite. E hoje em dia você recebe um Olerite não é à toa, né? Foi porque o cidadão lá, o senhor Olerite, criou essa máquina que servia para calcular todas as despesas. E de novo tem... Ah, esse aqui é para furar os punch cards, o cartão perfurado. E sabia que para não ter o trabalho de alinhar o cartão, eles já furavam ali direitinho. A máquina já dava a posição certa. Ah, essas máquinas aqui são bem legais porque elas são ordenadores. Hoje em dia você tem um algoritmo, você aperta lá, você vai lá na Standard Library, você coloca sorte alguma coisa. Mas na época não tinha Standard Library, não tinha Python, você tinha que ordenar com isso aqui. Então isso aqui, e pior que isso aqui não é um ordenador inteiro, isso aqui é um passo da ordenação só. Ele ordena baseado em dígito, né? Então você coloca um monte de cartões aqui, aí a máquina vai lendo e fala assim, ordena o dígito 9. Aí ele separa os cartões, ó, quem é R vai pra cá, quem é A vai pra cá, ou então pode ser numérico, aqui todo mundo termina em 9, todo mundo termina em 8, todo mundo termina em 7, etc, etc. Aí você tira todos os cartões que já estão ordenados pelo último dígito, coloca de novo, agora ordena pelo segundo dígito da direita. Aí todo mundo que é 1, 9, 2, 9, 3, 9 e assim por diante. Então se a ordenação for estável, em 9 passos você consegue ordenar todos os números de 9 dígitos. Mas outra trabalheira que é, você tem que tirar todos os cartões, colocar de novo, tira uma vez para cada dígito. E é claro que só pode fazer o tanto de cartão que cabe aqui, né? Não pode ter muito cartão também. Mas dá pra ter uma ideia de como é fácil hoje em dia, né? Hoje em dia você tem que olhar uma tabela de 1000 números, você faz em microsegundos, até menos que microsegundos, dá pra fazer em nanosegundos. E aqui tinha todo esse trabalheira, o motor ali que alimenta. E a ordenação é um Radic Sort, não um Selection Sort. Aqui é o furador de cartão também. Você digita aqui, já vai furando o cartão automático. E tem vários modelos aqui de ordenadores, né? Esse aqui é um ordenador, esse aqui é um ordenador, aqui atrás tem outro ordenador também. Que é sempre o mesmo princípio, você bota os cartões aqui, ele separa em dígitos, aí você vai dando dígito por dígito com ordenação estável. Ó, o furador de cartão. Aí aquele ordenador que estava ali do lado específico, ele era usado para fazer catálogo de planta na Grã-Bretanha. Aí esse livro foi computado com aquele ordenador. Ele tem um exemplo da minazinha ordenando. Você vê que computação era coisa de mulher nessa época mesmo, né? Quem operava as máquinas era tudo mulher. Os computadores. Aí ali atrás os primeiros produtos da IBM. Então, o furador de cartão da IBM de 1923. O relógio. Isso aqui deve ser para fazer controle de entrada e saída de funcionário, né? É o ponto, isso aqui é uma máquina de ponto. O peso, balança, né? É o lema da IBM. Think, pense. Ó, mais um ordenador enorme. Isso aqui deve ser mais que ordenar, deve computar também alguma coisa. Essa 403. Provavelmente deve computar salário, né? Aí outro ordenador. Aqui dá pra ver os cartões. Deixa eu ver se posso subir aqui, posso. É tudo cartão perfurando. São esses cartões que se alimentam aqui dentro. E ele sai caindo. Aí tem uns que rejeita que eles não conseguem ler, né? Provavelmente o cartão dá duas perfurações no mesmo lugar. Assim, se é cartão inválido, cai naquela cantinha. Impressora de cartão perfurado. Ah, esse aqui é um exemplo de computação visual, né? São as máquinas de Jacquard. O primeiro computador automatizado foi esse, né? Não era para fazer computação, era para fazer padrões em tecidos. Aí você colocava esse cartão aqui e ele fala qual que é o padrão que tem que ser seguido.
de acordo com os furos, você conseguia ver qual era o padrão que ia ser impresso. Acho que não tem nenhuma dessas aqui, tem só o exemplo do cartão mesmo. Mas esse aqui é recente, deve ter gente que usa essas máquinas aí. Lá em São Francisco tem uma loja que faz meia, deve ser uma coisa desse estilo também. Ali tem um guia oficial explicando a máquina, então não vou atrapalhar lá agora não, vou passar reto aqui, depois eu vejo. Mas aqui essas aqui são máquinas de computação analógica, não é computação digital, é analógica ainda. Aí essa daqui eu consegui brincar um pouco no museu lá de Bletchley, mas é fácil de entender como elas funcionam, né? Só que essa máquina aqui é para calcular a equação diferencial. Então se você olha aqui de pertinho, né? Resistor, amplificador operacional, amplificador operacional, amplificador operacional. É sempre assim, resistor, deve ter um capacitor em algum lugar aqui. Não, essa aqui é só resistor? Não, tem que ter em algum canto. Provavelmente deve ser isso aqui de baixo. Aí a ideia é você colocar o amplificador operacional, dependendo da configuração, ele pode fazer somador, multiplicador, integrador ou derivado. Aí para integrar e derivar você usa indutor ou capacitor. Então você consegue construir uma equação diferencial inteira aqui dentro. Aí você liga, coloca o seu input como sendo uma forma de onda. Aí a forma de onda quadrada assim na entrada e na saída vai ser uma forma de onda que tem o resultado da sua equação diferencial. Ela tem umas válvulas em cima, não sei para que servem as válvulas não. Ah, provavelmente as válvulas são os amplificadores operacionais. Isso aqui não deve ser com semicondutor. É, provavelmente os amplificadores operacionais são aquilo ali mesmo. Ah, o que eu brinquei lá no Bletchley foi esse. Esse aqui também é o mesmo esquema de amplificador operacional, mas você conecta os fiozinhos aqui. Então aqui os resistores, aqui é a entrada do amplificador operacional, tem o DAC já, você pode entrar, olha que bacana, você pode entrar em digital e já converte para analógico automaticamente. Aqui é o multiplicador, amplificador, bem doido, né? Esse aqui também é outro computador analógico, sempre que eles falam computador analógico é isso, é máquina de resolver equação diferencial. E isso eu usava para fazer controle de míssil, né? Você tem o, chama TR-48 a máquina. Ah, e esse aqui é um exemplo da máquina montada. Ela fica toda zoadona assim, que você tem que passar. Cada um desses é um sinal que está entrando, né? Então liga resistor, liga capacitor, liga tudo. Aí depois no fim isso aqui pode ser uma equação diferencial do tipo calcule a trajetória do míssil, ou então calcule a rotação do míssil enquanto banda. É aqui. Esse aqui é híbrido na verdade, né? Ele é meio analógico, meio digital. Magnetic Drum. É, esse aqui também é híbrido, meio digital, meio analógico. E era usado em míssil nuclear também, né? 49, um dos primeiros então. Ah, e ali são... Eu vou esperar a menina aqui, depois eu mostro. Ah, esse aqui é bacana. Bom, tem esses dois aqui, né? Esse aqui também é um sistema de calcular a equação diferencial, só que baseado em motores. Então cada motor é um integrador. E a parte bacana dele é que a entrada é mecânica. Então você... acho que aqui eu posso subir, né? Então, aqui se desenha a sua forma de onda, né? Você desenha a mesma forma de onda aqui com a mão. E aqui do lado o plotter, aqui ele entra como sendo um sinal nesse rotor. E aí ele integra usando esses motores aqui. O resultado da integração sai aqui como sendo um desenho com a forma de onda de saída. É bem legal, né? E são ideias bacanas de fazer isso. Fazer mecanicamente, então isso aqui deve ser bem antigo. Deixa eu pegar a data, mas... chutaria 1940, 1930, tipo... Não, 56. É que provavelmente ele deve ser mais rápido do que o ENIAC, né? Esse aqui também eu acho muito louco, o pessoal usava para fazer design de hull de casco de navio. Ah, isso aqui é para calcular a área. Então, você tem um desenho aqui com a área que você quer calcular. Aí como é que você calcula a área, né? Você pode quebrar um monte de quadradinhos, fazer quadradinhos cada vez mais pequenos, só que não é assim que isso funciona não. Esse aqui tem tipo um plotterzinho que você vai andando e desenhando a arma aqui. Aí aqui do lado ele tem ponteirinhos que calculam as derivadas no canto. Aí você usa o teorema de Green. Então o teorema de Green diz que você pode calcular a integral da área de uma superfície através da integral do contorno. Então o que isso aqui está fazendo é calculando uma integral de contorno. E o resultado que vai sair lá em cima é a integral da área. Bem bacana, né? Que é o teorema de Green, se você generalizar ele para um lado, ele vira o teorema de Stokes para se dizer. Se você generalizar para o lado oposto, ele vira o teorema fundamental do cálculo. Que é, você pega as integrais nas pontas, é igual ao que está no caminho. Você consegue calcular o... Ah, aqui liberou, deixa eu mostrar isso aqui então. Esse aqui são amp-ops, amplificador operacional, né? Então esse aqui foi o primeiro, é isso mesmo.
o primeiro amplificador operacional com um chip só. Então esse aqui foi o primeiro chip com PIOP. Ó, micro A727. Depois ele vira aquele que a gente conhece, o LM741, que é um sucessor desse aqui, né? O LM10. Aí, o que a gente usa hoje, eu usava, sei lá, o LM741. Esse aqui é um integrador duplo, provavelmente já com os amp-ops dentro daquela caixinha ali. Esse aqui é um amp-op de vácuo tube, que deve estar queimado, inclusive, né? Parece que ele está queimando. Mas esse aqui é com tubo. E aqui um exemplo de manual da época. Aqui é um pedaço do ENIAC. O ENIAC ele era enorme, né? Tipo, aqui tem um exemplo do design dele, né? Ele funcionava como se fosse uma forma de U. As pessoas operavam por dentro. Aqui é um exemplo de como ele ficava montado. Legal que foi em 3Dzinho, dá pra ter noção de como é que ele era, né? Devia ser quente do inferno. E depois que ele saiu de operação, ele foi desmontado e cada pedaço foi parar num museu diferente. E esse museu aqui tem 3 pedaços dele. Então esse pedaço aqui é o acumulador 12. Então ele é um acumulador mesmo, né? Ele é um registro. Cada bit é uma válvula. Só que cada acumulador tem uma função diferente da ENIAC. Esse aqui é um acumulador que tem a função de fazer branches. Então ele faz comparações. Então, isso aqui tudo é um if. É uma variável em um if. Essa caixa inteira. Bacana, né? E é precisão grande, olha, precisão de 10 dígitos. É bem divertido. É muito legal ver o ENIAC de perto, né? Ali cada uma das valvulinhas, né? Aí esse aqui do lado é engraçado, mas ele tem um monte de potenciômetros lá, tipo, muitos potenciômetros, deve ter uns 1000 potenciômetros aqui, sei lá. Não, 1000 não tem, mas deve ter uns 500, sei lá. E isso aqui é pra fazer lookup table. Então, assim, quando a entrada for 1, a saída é 4, 4, 8, 5, 6. Aí você define as lookup tables aqui, você consegue calcular uma função complexa de uma variável só com isso. Aí você não precisa programar a função, sei lá, você quer programar o seno do logaritmo de x. Para fazer com o integrador é complicado, então você vem aqui e só coloca o lookup table e foi. Aí, inclusive a parte engraçada disso é que ela era usada assim no começo, mas aí o Von Neumann olhou para o circuito e falou assim, não, mas espera aí, você tem que mudar o programa do ENIAC toda vez que você mudar com os fios, né? Toda vez que você quer fazer um programa novo, ao invés disso eu posso colocar o programa aqui. E aí ele mudou uma fiação na máquina para fazer com que isso aqui guardasse o programa. Então a segunda versão era um programa genérico, né? Um programa universal, e você colocava o código de programa aqui ao invés de colocar uma lookup table. E foi ideia do Von Neumann, né? Aí aqui dá pra ver onde ficava, né? Acumulador 12 é aquela linha azul ali. Aquela linha azul lá no fundo é essa parte aqui, a lookup table é essa parte grandona que ficava aqui no meio. Aí tem uma outra ali que é aquela ali no canto, o 30, que é uma outra lookup table que tá do lado de trás. Ah, e a impressora tá aqui, ó. A impressora tá do lado de trás também.